Olá, pessoal. Eu, professor Michel, de Biologia, mais uma vez. Então, olha só, gente. Nessa unidade 2 aqui, ó, a gente vai falar sobre os vírus, tá? Então, querendo ou não, a gente vai aprender a melhor a conceituar, identificar se o vírus ele é chamado, se ele pode ser considerado como um organismo vivo ou não, tá? A gente vai ver nessa unidade 2 e apesar da nossa ciência ela estar bastante avançada, então ela ainda existe uma controvérsia em classificar o vírus como organismo vivo ou não, tá? Mas a gente vai ver isso aí nos próximos slides, beleza? E a gente vai aprender também a identificar algumas doenças que, querendo ou não, são muito comuns no nosso dia a dia através de uma infecção viral, certo? Então, vamos lá. Olha só, gente, nós temos aqui a seguinte informação. Vírus são os únicos organismos acelulares da Terra atual. O que acontece? Lá no primeiro ano, na primeira unidade, a gente viu que um organismo, para ele ser considerado um organismo vivo, ele precisa ser formado por células. Então, se esse organismo ele não é formado por células, então ele é chamado de acelular. Bem, então, se o vírus ele é acelulado, então ele não pode ser caracterizado como um organismo vivo justamente pela ausência dessas células. Mas a gente vai ver ao longo dos slides que, embora ele seja um indivíduo acelulado, ele possui algumas características dos organismos vivos, tá? Vamos ver aqui como é que seria. Olha só, nessa leitura aqui, ó, a gente vai ver o seguinte: os vírus são seres muito simples e pequenos, medem cerca de 0,2 do ombro, formados basicamente por uma cápsula proteica que envolve o seu material genético, que dependendo do indivíduo, né, pode ser DNA ou RNA. Então, assim, gente, traduzindo num português mais bonitinho, o vírus ele é um aglomerado de proteína. Ele é um conjunto de proteínas que trabalham juntas e que no seu interior tem um material genético, seja DNA ou seja RNA, tá? Aí aqui embaixo a gente tem assim, ó, a palavra vírus vem do latim vírus, que significa fluido venenoso ou toxina. Atualmente é utilizado para descrever o vírus biológico, além de designar metamorficamente qualquer coisa que se reproduza de forma parasitária como ideia. Gente, se o vírus ele é um indivíduo acelulado, ou seja, ele não possui célula, então esse vírus ele por si só ele não vai ter metabolismo celular, ou seja, ele não vai conseguir se alimentar, não vai conseguir reproduzir, não vai conseguir respirar por conta própria, ou seja, ele vai precisar de um hospedeiro para que esse hospedeiro faça esse metabolismo por ele e para ele. Então, se o vírus tem essa necessidade de um hospedeiro, então o vírus ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Ou seja, o vírus ele só vai se manifestar dentro de um hospedeiro, dentro de uma célula hospedeiro. E aí eu já vou trazer para vocês uma palavrinha diferente, que é o que a gente chama de virulência. Ou seja, virulência lembra potência, lembra agressividade. Ou seja, por exemplo, o vírus HIV ele é mais virulento do que o vírus da gripe. Ou seja, o HIV causa a AIDS, que é uma doença degenerativa, que querendo ou não, o indivíduo ele pode vir a morrer. Diferentemente da gripe, que a virulência do vírus da gripe é menor, ou seja, a possibilidade de um camarada morrer de gripe é quase impossível. Quase, mas não é impossível. Tá? Vamos lá, próximo. Olha só, gente. O vírus é uma partícula basicamente proteica, ou seja, se o vírus ele é um aglomerado de proteína, então, querendo ou não, ele pode vir a se camuflar, ele pode vir a confundir uma célula se passando por proteína. E essa célula, na presença de uma proteína camuflada, essa célula pode absorver essa proteína. Mas, na verdade, quando essa célula absorve essa proteína, lá dentro o vírus se manifesta. E ao se manifestar, ele causa virulência, ele causa doença. Tá? Vírus, como eu já disse anteriormente, ó, são parasitas obrigatórios no interior da célula. Isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão
e possessão do controle da maquinária de autorreprodução da célula, ou seja, aquilo que eu falei. Ele só vai se manifestar dentro de um hospedeiro. O termo vírus geralmente refere-se a partículas que infectam células eucariontes, mas pode acontecer também quando eles infectam células procariontes. Essa célula procarionte, muitas das vezes, pode ser bactéria. Professor, você está querendo me dizer que existem vírus que atacam células bacterianas? Sim, são chamados de vírus bacteriófagos. Professor, então quando esse vírus ataca uma célula bacteriana e absorve esse material genético dessa célula bacteriana, esse vírus ele pode se tornar mais resistente? Sim, com certeza. Ele não só pode, como ele vai se tornar mais resistente. Tá? E, em geral, células eucariontes são as nossas células, né? Células dos animais, das plantas, dos fungos, dos protozoários, tá? Então, querendo ou não, são os vírus mais comuns. Agora, se tratando de célula eucarionte ou célula procarionte, indifere. Ele vai atacar, cada vírus ele tem um público-alvo específico, tá? Então, não é qualquer vírus que ataca qualquer indivíduo. Não, não é assim que funciona. Cada vírus ele tem um público-alvo específico, né? Alvo de sua preferência, tá? Aqui, ó, a gente vai ver como é que funciona mais ou menos a divisão do vírus, tá? Então, de fora para dentro, ó, nós temos aqui, ó, as proteínas associadas, né, que vão formar esse envelope proteico, esse envelope celular que vai proteger essas estruturas internas. Aqui, ó, chamado de envelope. Aqui abaixo do envelope, que é essa camada de gordura aqui, ó, chamada de capsídeo, ou simplesmente cápsula. Essa cápsula ela vai ficar abaixo do envelope e vai ajudar a proteger esse material genético viral aqui dentro, ó, certo? Aí olha só o que, que acontece. Tipicamente, essas partículas carregam uma pequena quantidade de ácido nucleico. Gente, lembrando que ácido nucleico é DNA, é material genético. Então, assim, muitos vírus podem trazer DNA ou pode trazer RNA, indifere. Ou eles podem trazer os dois também, vai depender de cada vírus, né? Então, cada vírus ele tem uma característica diferente. Se ele tem uma característica diferente, ele pode ter uma função diferente. Tá? Aqui, ó, tipicamente, essas partículas carregam uma pequena quantidade de ácido nucleico, seja DNA ou RNA, sempre envolto por uma cápsula proteica denominada de capsídeo. As proteínas que compõem o capsídeo são específicas para cada tipo de vírus, ou seja, nenhum vírus é igual ao outro. Tá? O capsídeo mais o ácido nucleico que envolve são denominados nucleocapsídeos. Então, olha só, capsídeo mais o material genético chamado de nucleocapsídeo. Alguns vírus são formados apenas pelo nucleocapsídeo. Outros, no entanto, possuem um envoltório ou um envelope externo chamado de, né, em volta ao nucleocapsídeo. Esses vírus são denominados vírus encapsulados ou simplesmente vírus envelopados, né? Vai depender de como esse capsídeo ele aparece, se é do lado de fora ou se é do lado de dentro. Tá? Aqui, ó, nós temos aqui ó, uma representação bem simples, tá? Do que seria ó, o vírus da hepatite C. Nós temos aqui ó, do corona, nós temos esse outro vírus aqui. E olha só como é que funciona. Ó. O envelope consiste principalmente em duas camadas de lipídio derivada da membrana plasmática da célula hospedeira. Em moléculas de proteínas virais específicas, cada tipo de vírus imerso nas camadas de lipídio, ou seja, traduzindo. Lembra que eu falei no outro slide? Cada vírus ele tem um público-alvo. Então, esse vírus que tem uma determinada composição, ele vai atacar aquela célula hospedeira que seja compatível com ele. Se esse vírus ele ataca uma célula e essa célula não oferece a compatibilidade, então ele não se manifesta, ele vai embora, ou muitas das vezes ele se desfaz. Porque essa célula hospedeira não tem as mesmas características para poder compactuar com ele. Então, se for uma célula diferenciada, então para ele não serve. Né? Então, cada vírus ele tem um público-alvo. Tá? São as moléculas das proteínas virais que determinam, aqui ó, são as moléculas de proteínas virais que determinam qual tipo de células os vírus irão infectar.
Geralmente, o grupo de células de um tipo de vírus infecta basicamente restrito. Existem vírus que infectam apenas bactérias, que são chamados de bacteriófagos. Existem vírus que atacam fungos, são chamados de micófagos. E tem aqueles vírus que atacam plantas e animais, que são chamados de vírus de planta ou vírus de animais. Tá? Gente, eu quero trazer uma outra curiosidade para vocês, que é com relação à diferença entre contaminação e infecção. Contaminação, gente, vem de contato, tá? Ou seja, a partir do momento que você foi contaminado. A infecção é o resultado da contaminação, ou seja, aquilo que te contaminou se reproduziu gerando um processo infeccioso. Beleza? Aqui, ó, nós temos uma outra observação. Olha só. Os vírus não são construídos por células, foi o que eu disse anteriormente, embora dependam delas para sua multiplicação. Foi como eu disse anteriormente, por eles não possuírem células, automaticamente eles não têm metabolismo. Para eles exercerem essa questão de reprodução e alimentação e respiração, eles necessitam da célula de um hospedeiro para que essa célula faça isso para eles. Tá? Aí olha só, alguns vírus possuem enzimas. Por exemplo, o HIV, ele tem essa enzima muito doida aqui, ó, chamada de transcriptase reversa. O que que acontece? Essa transcriptase reversa, olha só o nome, vamos traduzir o nome. Ó. Transcrever a enzima de forma reversa, ou seja, ele vai transcrever de forma alterada o funcionamento da célula do hospedeiro. Traduzindo, o vírus HIV, quando ele parasita uma célula, ele vai injetar o seu material genético. Nesse material genético tem essa transcriptase reversa. Essa transcriptase reversa vai fazer com que essa célula do hospedeiro passe a funcionar de forma contrária. E ao funcionar de forma contrária, vai provocar uma doença no hospedeiro, que em geral, no caso do HIV, é a AIDS. O que é a AIDS? É o HIV atacando o glóbulo branco. Essa transcriptase reversa no glóbulo branco vai fazer com que esse glóbulo branco pare de trabalhar no sistema imunológico. E ao parar de trabalhar, ele morre. Se o glóbulo branco, que faz parte do sistema imunológico, morre, automaticamente o sistema imunológico desse indivíduo ele vai morrer. E automaticamente, com a morte do glóbulo branco, tem aí o aparecimento da AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Certo? Com o processo da transcrição reversa já realizado, ocorre a formação de DNA a partir de RNA viral. Esse processo de se formar DNA a partir de RNA viral é denominado retrotranscrição, o que deu o nome de retrovírus aos vírus que realizam esse processo. No caso, o HIV, ele é um vírus chamado de retrovírus, por ele ter essa transcriptase reversa que vai fazer essa célula funcionar ao contrário. Ou os outros vírus que possuem DNA fazem o processo da transcrição, que nada mais é do que a passagem da linguagem de DNA para RNA. Então percebo que um é o oposto do outro. E se um é o oposto do outro, ele só pode ser chamado de adenovírus. Enquanto um é retrovírus, que vai retranscrever ao contrário, o que vai transcrever de forma natural é chamado de adenovírus. Certo? Aqui embaixo aqui nós temos algumas representações dos vírus, tá? Próximo. Olha só, gente, aqui a gente vai começar na discussão e nas observações acerca de vírus vivo ou não vivo, tá? Olha só, vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. A falta do hialoplasma e dos ribossomos, que são muito encontrados nas células, nos indivíduos vivos, né, nas células, impede que esses indivíduos tenham metabolismo próprio. Assim, para exercer o seu ciclo de vida, o vírus precisa de um ambiente que tenha esses componentes. E qual é o ambiente? As células do hospedeiro. E como que esse vírus vai chegar nesse hospedeiro? Ah, gente, de inúmeras formas. Seja pelo ar, seja por comer ou beber alguma coisa, seja pelo beijo, seja pela relação sexual, transfusão de sangue, compartilhamento de instrumento perfuro portante, então, e aí vai. São uma série de fatores que podem fazer a contaminação desse indivíduo. Tá? Esse ambiente precisa ser o interior de uma célula que, contendo ribossomos e outras substâncias, efetuará a síntese de proteína do vírus. Simultaneamente, permitirá que ocorra a multiplicação do material genético viral.
Ou seja, mais uma vez, é a célula do hospedeiro que vai fazer todo o trabalho para o vírus. A célula do hospedeiro vira uma empregada viral. Tá? Aí, olha só, em muitos casos, os vírus modificam o metabolismo da célula que estão parasitando, podendo provocar a sua degeneração ou até mesmo a sua morte. Foi o que eu falei no outro slide com relação à AIDS. Tá? Para isso, é preciso que o vírus inicialmente entre na célula por muitos contatos. Existem muitas formas desse vírus entrar no corpo do indivíduo. Muitas vezes, ele adere à parede da célula ou à membrana plasmática da célula e ele vai, de fato, injetar o seu material genético dentro dessa célula. Tá? Lá na frente, eu tenho um último slide que vai mostrar detalhadamente como é que funciona essa questão de injetar, da morte da célula, da absorção do material genético. Tá? Aguenta aí que já já vocês vão ver mais como que é mais isso daí facilmente. Tá? Injeta o seu material genético ou então ele entra por englobamento, por um processo chamado de fagocitose. Lembra lá no começo que eu falei que por ser formado de proteína, o vírus ele pode se passar por proteína, né, enganar a célula e a célula absorver o vírus e quando ele dentro da célula ele vai se manifestar? É justamente isso daí, certo? Próximo. Então, gente, olha aí, ó. Vírus são seres vivos ou não? Não sei, vamos ver. Vírus não tem qualquer atividade metabólica quando fora da célula do hospedeiro. Então, automaticamente, eles não podem captar nutrientes, nem utilizar energia e nem realizar qualquer atividade biosintética relacionada ao metabolismo. Tá? Eles, obviamente, se reproduzem, mas, diferentemente de células que crescem, duplicam seu conteúdo para então dividir-se em células filhas. Os vírus replicam-se através de uma estratégia completamente diferente. Eles invadem a célula do hospedeiro, o que causa a dissociação dos componentes da partícula viral. Esses componentes estão como é que é? Esses componentes, então, interagem com o aparato metabólico da célula hospedeiro, subvertendo o metabolismo celular para a produção de mais vírus. Traduzindo, esse vírus, ao injetar o material genético nessa célula, esse material genético dentro da célula vai fazer com que essa célula trabalhe para o vírus produzindo novos vírus. Tá? É o que eu falei do último slide, que a gente vai ver como é que funciona isso daí. Há um grande debate na comunidade científica sobre se os vírus devem ser considerados seres vivos ou não. Tá? Existe essa diferença. Gente, eu vou deixar bem claro para vocês. Vocês precisam ter em mente que na ciência hoje existem essas duas visões. Primeiro, existem cientistas que defendem que o vírus ele não é vivo por ele não ser formado por células e por ele não ter metabolismo próprio, certo? Existem outros cientistas que defendem que o vírus é um indivíduo vivo porque ele possui material genético. Então, entre sim e entre não, vocês precisam ter isso em mente. Professor, como que eu vou saber me virar na hora de uma questão de prova de concurso? Então, a própria questão, a própria atividade, o próprio exercício, ele vai te dar uma posição. Se você tem que tomar a posição, se ele é considerado vivo ou se ele é considerado não vivo. Então, o exercício te dando essa posição, você consegue elaborar e muitas das vezes se sair bem na resposta. Tá? E esse debate é primeiramente um resultado de diferentes percepções do que vem a ser a vida, em outras palavras, a definição de vida. Então, muitos cientistas têm uma visão, outros cientistas têm outra. Então, querendo ou não, vocês têm que ter isso em mente, como eu acabei de falar. Certo? Justamente para quando você se deparar com essa situação, você já saber, opa, o professor falou que pode ser assim e que pode ser assado. Então, a situação está me falando assim, o assado, então eu vou conseguir me sair bem nesse contexto aqui, certo? Aí, olha só, existem aqueles que defendem que a ideia de que os vírus não são vivos, pois argumentam que esses organismos vivos devem possuir características comuns, como a habilidade de obter informações e nutrientes do ambiente. Bem, o vírus na vida livre ele não consegue fazer isso. Devem ter metabolismo próprio, ou seja, o vírus ele não tem metabolismo próprio, ele necessita de uma célula hospedeira. E o último aqui, ó, ele fala, organismos vivos também fazem parte de uma linhagem contínua
sendo necessariamente originados de seres semelhantes e através da reprodução, gerar outros seres semelhantes a ele. Bem, o vírus, ele consegue reproduzir dando origem a indivíduos semelhantes, mas ele só consegue fazer essa reprodução dentro de uma célula. Então, assim, dentre essas características, a gente vai pelo sim e pelo não. Tá? Aí aqui, olha só, os vírus preenchem alguns desses critérios, mas não todos. São parte de linhagens contínuas, tá? Um vírus ele é resultado da reprodução de outro. Eles se reproduzem, reproduzem-se e evoluem em resposta a um ambiente, através da variabilidade, né, o que a gente chama, e seleção natural. Como qualquer outro ser vivo, ele consegue, né, ter essa questão de se adaptar, de reproduzir, de sobreviver ao ambiente, né, de se adaptar e tudo mais. Porém, eles não têm metabolismo próprio, por isso deveriam ser considerados partículas infecciosas ao invés de ser considerado um indivíduo vivo. Tá? Aí aqui nesse texto a gente tem assim, ó, muitos, porém, não concordam com essa perspectiva e argumentam que, uma vez que os vírus são capazes de reproduzir-se, são organismos vivos. Eles dependem do maquinário metabólico celular, né, do hospedeiro, para poder ter as suas características exercidas. Todos os seres vivos dependem da interação dos outros seres vivos, ou seja, um indivíduo dependendo do outro para que esse indivíduo consiga se reproduzir. Tá? Aqui, ó, a gente tem a representação estrutural de um vírus chamado bacteriófago, né, que o público-alvo dele são células bacterianas. Então, olha só, essa estrutura piramidal aqui, ó, é chamada de cabeça. No interior dessa cabeça, a gente tem a figura do DNA, né, do material genético desse indivíduo. Essa estrutura que envolve aqui, ó, é uma proteína que muitas das vezes ela pode se disfarçar e a célula pode absorver essa proteína. Mas, na verdade, quando absorve essa proteína, o vírus se manifesta lá dentro. Tá? Nós temos essa bainha contrátil. Essa bainha contrátil, ela se estica e contrai, tá, gente? Ela sobe e ela desce. Ela desce a partir do momento em que esse vírus ele entra em contato com a membrana plasmática aqui, ó. Ele vai se fixar na membrana plasmática da célula do hospedeiro. Essa bainha contrátil, ela vai, né, recolher, e esse material genético que está aqui dentro, ó, ele vai descer e vai entrar aqui dentro do material genético da célula do hospedeiro. E essa célula aqui embaixo, ela vai começar a trabalhar para esse indivíduo aqui em cima. Certo? Tranquilo? Essa fibra proteica, ela vai trabalhar como PES. Ela vai servir de apoio para esse vírus se fixar e se apoiar nessa célula bacteriana. Aí, olha só, gente. Outros ainda levam em consideração a presença massiva de vírus em todos os reinos do mundo natural. Sua origem, no entanto, aparentemente tão antiga quanto a própria vida. Sua importância na história natural de todos os outros organismos e etc. Conforme já mencionado, diferentes conceitos a respeito do que vem a ser vida formam a cerne dessa discussão para se caracteriza o vírus ou não como organismo vivo. Tá? Aqui nós temos duas representações de modelo viral, né? E aqui nós temos esse textinho. Definir vida tem sido sempre um grande problema. E já que qualquer definição provavelmente será evasiva ou arbitrária, isso acaba dificultando a definição exata do que iria vir a ser o vírus, né? Ou seja, quanto mais existe essa dificuldade, isso é vivo, isso não é vivo. Então, quanto mais isso ficar difícil e não for definido, automaticamente o vírus ele vai continuar voando aí, flutuando entre o organismo vivo e o organismo não vivo. Aí aqui, ó, nós temos o coronavírus. Gente, coronavírus é um grupo de indivíduos, tá? É um grupo e dentro desse grupo existem vários indivíduos, tá? É o grupo coronavírus. Aí aqui nós temos, ó, o vírus da gripe, nós temos o vírus da polio, do condiloma, do adenovírus. Nós temos aqui, ó, o vírus da herpes, acabamos de falar do bacteriófago. Nós temos aqui do mosaico fluido e nós temos aqui, ó, o vírus da cachumba, tá?
Aí aqui embaixo, ó, tem assim, ó, doenças humanas virais. No homem, inúmeras doenças são causadas por esses seres acelulares. Praticamente todos os tecidos e órgãos humanos são afetados por alguma infecção viral, seja na fase de criança, adolescente, adulto, idoso, tá? Em algum momento você vai ser atacado. E muitas das vezes, durante a vida toda, a gente é bombardeado o tempo todo com essas características dessa contaminação e dessa infecção viral, certo? Aqui, ó, a gente tem uma tabela de alguns exemplos de doença viral, tá? Então nós temos aqui, ó, o resfriado comum, né, a famosa gripe, nós temos a cachumba, nós temos a raiva, a rubéola, a figura do sarampo, a hepatite, a figura da dengue, nós temos a poliomielite, que causa a atrofia dos membros da pessoa, né, a pessoa ela fica com deficiência física, mobilidade reduzida, né, que é o que a gente fala. Nós temos aqui a figura da febre amarela, do mosquito palha, nós temos a catapora, a varíola, a meningite viral. Embora a nossa medicina hoje ela esteja bastante desenvolvida, bastante, né, habilitada, em 50 anos, 30 anos, a gente evoluiu muita coisa. Então, embora seja uma evolução muito constante, a meningite viral ainda continua sendo uma doença muito agressiva, né? Nós temos a mononucleose, que ataca a boca, né? O pessoal que costuma pegar muito aí nos carnavais da vida, nas festas da vida, pode estar adquirindo essa mononucleose, tá? Que é um ataque viral que acontece na boca, tá? A mononucleose, ela causa necrose do tecido bucal, tá? Qualquer coisa pesquisa aí, abre uma janela aí no Google e pesquisa aí, mononucleose, tá? Você vai gostar das fotos. Aqui embaixo nós temos a figura da herpes, que pode ser herpes labial ou genital, né? Vai depender do alvo, de onde esse indivíduo pegou essa herpes. Nós temos aí o tal do condiloma, mais conhecido como HPV, né? Vai causar o aparecimento de verrugas e tudo mais. Nós temos a hantavirose, transmitida pelos ratos, né? Pelos roedores. E por fim aqui a gente tem a doença AIDS, né? Provocada pelo vírus HIV, que inclusive nós temos a fotinha dele aqui em cima, tá? Essa imagem aqui, ó, desse mosquito, eu vou usar para falar sobre a febre amarela e a dengue, porque olha só, aqui a gente vê a fêmea realizando um processo muito simples, tá? Gente, quem faz isso aqui é só a fêmea, tá? O macho não faz não, o macho se alimenta de seiva vegetal. Mas as fêmeas, por produzirem os ovos aqui no abdômen, essa fêmea, através da sua probóscide, que é essa estrutura retrátil que ela consegue perfurar a pele e achar um capilar sanguíneo, ela acha o capilar sanguíneo e começa aqui a roubar o sangue para poder alimentar esses ovos e indiretamente se alimentar também. E esse contato do inseto com o sangue ocorre a contaminação do vírus aqui nesse meio de campo, tá? E querendo ou não, a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso daí, tá? Aqui, ó, nós temos algumas prevenções. Como que funciona? Devido ao uso da maquinária das células do hospedeiro, né, o uso da célula do hospedeiro, os vírus tornam-se difíceis de matar. Primeiro, gente, que vírus, se ele não é vivo, então ele não morre. O que que acontece? O uso de vacina e de medicamento faz com que o nosso sistema imunológico se torne resistente à presença daquele vírus. Então, uma vez que a gente foi contaminado por um vírus, a gente vai carregar esse vírus aí a vida toda. A questão é o nosso corpo que está adaptado à presença daquele indivíduo. Então, automaticamente, a gente não manifesta aquela doença devido à vacina e uso de antibiótico. Mas, se lá na frente, por algum motivo, o meu sistema imunológico vier a ter uma queda, então, automaticamente, nessa queda do sistema imunológico, esse vírus vai se manifestar e essa doença ela vai voltar e você vai precisar de um medicamento mais forte, um medicamento mais resistente, tá? Aí ele fala assim, ó, as mais eficientes soluções médicas para as doenças virais são, até agora, a figura das vacinas, né, para prevenir a reprodução desse vírus, as drogas, como a figura do antibiótico, tá, medicamento, intervenção medicamentosa, tá, e os pacientes que frequentemente tomam antibióticos, que são inúteis contra os vírus. Gente, antibiótico é para bactéria, tá, não é para vírus, não. Você tomar antibiótico para vírus é a mesma coisa de você dar whey protein para um atleta de alto rendimento, tá? Ele só vai ficar mais forte.
E seu abuso contra infecções virais é uma das causas da resistência de antibióticos por parte das bactérias. Diz-se, às vezes, que a ação prudente é começar com um tratamento de antibióticos enquanto espera-se pelos resultados dos exames para determinar qual é o sintoma e o medicamento adequado para esse indivíduo aí, certo? Em se tratando de vírus ou de bactéria, tá? Nós temos aí alguns medicamentos, nós temos a figura da vacina, tá? E querendo ou não, são de extrema importância para a gente. Gente, no próximo slide aqui, ó, eu vou falar para vocês como que funciona a replicação viral, tá? Como que vai funcionar isso daí. Existem dois tipos de replicação. Existe o que a gente chama de ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Vamos ver como é que funciona cada um? O ciclo lítico ocorre a lise, ocorre a quebra, ocorre a morte da célula hospedeira. Então, olha só, gente, se liga aqui, ó. Esse vírus parasitou essa célula e injetou o seu material genético aqui, certo? Esse material genético ele vai se misturar com esse material genético aqui e essa célula, através dessa mistura do material genético, ela vai produzir novos vírus. E ela vai produzir novos vírus de um tanto que ela vai rasgar. E ao rasgar, ela libera esses vírus para o ambiente. Tranquilo? E olha só que curioso. Esses vírus que nasceram aqui, ó, eles não são iguais a esse vírus original aqui, ó. Por que que eles não são iguais? Porque esse vírus aqui, ó, ele se baseou no material genético da célula do hospedeiro. E não tem nada a ver com esse material genético aqui, ó. Ou seja, os vírus que têm esse tipo de replicação, eles sempre vão produzir vírus diferentes do vírus original, certo? Por isso que é muito difícil a gente tratar a infecção viral, tá? Porque cada vírus se baseia no material genético do hospedeiro. E quem é que tem o mesmo material genético, né? Então, como cada um tem um material genético diferente, então a gente tem essa dificuldade, tá? Já aqui, ó, no ciclo lisogênico, não ocorre a morte da célula. Pelo contrário, o material genético viral, ele passa a fazer parte da célula do hospedeiro. Então, olha só, de novo, ó, o vírus parasitou, injetou material genético, e esse material genético ele passou a fazer parte dessa célula. E aí, ó, essa célula, quando ela se reproduzir, ela vai produzir duas células iguais a elas, só que esse material genético aqui, ó, ele vai ser baseado nesse material genético do vírus aqui. Tranquilo? Ou seja, essa célula aqui, ó, ela sempre vai aparecer com um material genético novo. Tá? Não vai ser igual aquele lá, não. Sempre vai ser um material genético diferenciado. Certo? Vamos para o exercício. Aqui, ó, a gente vai fazer como a gente sempre fez, tá? Eu vou pedir para você pausar o vídeo e eu espero que você responda, pesquise, vá na internet, lê sua apostila, assiste o vídeo de novo e tente responder, tá? Lembrando que é o seu estudo que está em jogo, tá? Vai lá, pausa aí. Bem, eu imagino que você tenha pausado, né? Então vamos lá, vamos responder. Olha só, o que que acontece? Número 1. Com relação ao parasitismo intracelular obrigatório típico dos vírus, situação conhecida como virose, pode-se dizer corretamente que ela praticamente ocorre quando? Bem, se o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, então ele ocorre em todo e qualquer tipo de célula, você concorda? Então, nós temos aqui, ó, apenas homens e vegetais? Não. Apenas bactérias? Também não. Apenas em vegetais e algas? Também não. Em qualquer espécie celular? Bem, é célula? Sim, então é um parasita intracelular obrigatório. Então, número 1, letra D. Número 2, os vírus não são considerados seres vivos por muitos autores, uma vez que não são capazes de realizar atividades metabólicas fora da célula do hospedeiro. Por essa razão, são chamados de parasita intracelular obrigatório, letra C. E
Número 3, os vírus são formados basicamente por moléculas de ácido nucleico, né, seja DNA, seja RNA, envoltos por uma proteína. A capa de proteína que envolve o ácido nucleico, lembra lá daquele primeiro slide que a gente falou da estrutura celular? Então é chamado de capsídeo, letra D, certo? E para finalizar, número 4, sobre os vírus, é correto afirmar que todos os vírus têm DNA na sua composição? Sim, pode ser. Mas lembrando que também pode ser RNA, né? Então a questão aqui falou que todos são DNA? Não, porque pode conter RNA ou pode conter os dois. Então essa questão ela está falsa porque ela só está afirmando DNA. Então ela está errada. Os vírus diferem dos seres vivos por serem acelulares, de fato. Lembra que a gente falou que ele não tem célula? Então, se ele não tem célula, então ele é acelular. Então, de cara, a gente já sabe que a número 4 é a letra B. Vamos falar do restante aqui só para a gente esclarecer. Não necessitam de outros organismos para se reproduzir? Gente, a gente acabou de falar aí que ele necessita do hospedeiro para se reproduzir. Então, não é. Não infectam células bacterianas? Sacanagem. A gente acabou de falar nos outros 2 slides atrás que tem o bacteriófago, que são vírus que atacam bactérias. É considerado um indivíduo unicelular? Não, porque nem célula ele tem. Então, de fato, é a letra B. Tá? Gente, então a gente finalizou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, vocês podem assistir de novo o vídeo, tá? Ou, se você preferir, você pode fazer pesquisa na internet. Certo? Gente, obrigado. Até a próxima.